Um. Só para finalizar aqui, ó, já estou quase sumindo da tela. Alguém perguntou da presença. Um minuto. Vai brincar. Pode ver, filho. Alguém perguntou da presença. As atividades, então, elas contabilizam presença. Essa atividade de avaliação que eu mandei, ela vai valer o conceito e a presença de 2 semanas. Lembra que eu falei semana passada? De sexta da semana passada, que eu não mandei atividade. E eu acho que e dessa semana. Tá? Entendeu? Então vão ser 4 aulas. Eu não acredito que alguém vai deixar de fazer atividade que vale conceito, né? Aliás, são 2 atividades avaliativas, né? Então são 2 conceitos, é a primeira conceito que a gente já vai fechar. Não acho que alguém vai deixar de fazer. Mas quem não fizer, além de ter um conceito de bate na madeira, né? Vai ficar com 4, vai ganhar 4 faltas. Tá bom? É o que a gente tá fazendo, é o que tá rolando agora, tá bom? Ficou até gravado isso, né? Ah, que chato. Boa tarde, gente. Ô, Lucas, boa tarde. Boa tarde, bem-vindos, gente. Eu tô meio cansadão aqui, meio mal, mas vamos lá. Boa tarde, bem-vindos todos vocês. Quem eu não falei oi, quem entrou depois. O pessoal chegou um pouquinho atrasado hoje, né? Mas tá tudo bem, vamos lá. Esse é o nosso 5º encontro síncrono de Física 3, modalidade RDE, turma Tinfen, 2019, e é isso aí, gente. Nós vamos lá prosseguimento ao nosso estudo da calorimetria, ok? Nós vamos hoje avançar uma casinha, vamos falar de outra coisa dentro da calorimetria. Tudo bem? Estou fechando a minha câmera, como eu disse para vocês, para ver se melhora um pouco, tá travando bastante o meu computador, né? Principalmente nas aulas à tarde, principalmente dias quentes como hoje. Estou apresentando a minha tela para vocês, então a partir de agora eu não vejo mais o chat. Tá? Não tá não, professor. Calma, moça, tá carregando. Obrigado, Mel. É isso mesmo que eu preciso. Ó, se travou, se eu falei não deu para entender, se algum coleguinha colocou uma mensagem no chat, me avisa, me chama por áudio, Mel. Tô contando contigo, beleza? Tá bom. Então vamos lá, gente, ó. O tema da nossa aula de hoje, ainda dentro da calorimetria, é mudança de fase e calor latente. Beleza? Bom, vamos entender o que é mudança de fase. A gente viu lá pelas escalas termométricas, eu acho que vocês, na verdade, vocês já estudaram isso, né? Vamos só relembrar o que é mudança de fase. Estudaram, não comigo. Mas, enfim, vocês lembram lá que na escala termométrica a gente tinha lá os pontos de fusão e de ebulição da água, né? Se eu perguntasse para vocês, provavelmente vocês iam me responder que temperatura a água ferve, vocês iam dizer 100 graus. É verdade, considerando a pressão normal, né? A nível do mar, a água líquida ferve a 100 graus. Beleza, legal. E um aluno me perguntou certa vez, professor, tem um limite para desligar a música, né? Tem um limite para o aquecimento do corpo? Tem. Tem um limite para dilatação? Acho que o Jonatas me perguntou. Tem um limite para dilatação? Tem. A partir de um dado ponto, o que vai acontecer? Por exemplo, a água líquida. Tem um limite para a dilatação dela? Tem. Vai aquecendo a água, ela vai dilatando e aumentando a temperatura, calor sensível, né? Não vou fazer a piada de novo, que o calor sensível, o calor que chora demais. Calor sensível é o calor que eu troco com o corpo e varia a sua temperatura. Então, é uma quantidade de calor, Qzão, que eu forneço para um corpo, caracterizado por sua massa e por seu calor específico, e eu gero o que nele? Um ΔT. Tá? Então, a minha troca de calor gera um ΔT. Esse é o calor sensível. Então, pensa lá na água. Vamos fazer um café? Quem quer um café? Vamos fazer um café? Coloca a minha água lá no fogo, tá? E ela vai aquecendo e dilatando, né? Aquecendo e dilatando, aquecendo e dilatando, aquecendo e dilatando. Ela tem um limite? Tem. Qual é o limite? 100 graus.
O que acontece quando a água chega a 100 graus? Ferve, professor. Sim, e o que é ferver? Ferver é ferver, professor. Ferver é uma mudança de fase ou uma mudança de estado físico. Ferver, que a gente chama, né, é passar do estado líquido para o estado gasoso, é vaporizar, na verdade, né, o nome bonito. Então, nós entendemos que eu falei para vocês que a gente começou a estudar as consequências da troca de calor com o corpo, né? Quando a gente entrou na calorimetria. E a gente viu a primeira situação que quando eu troco calor com o corpo, ele pode variar a sua temperatura. Tá certo? Né? É o que macete. Mas acontece que quando quando eu troco calor com o corpo, o que pode acontecer também é que ele mude o seu estado físico. Agora, como vocês já perceberam por esse belíssimo exemplo, né, de como fazer um café, vocês não sabem fazer café, né? Nunca fizeram café na vida, né? Primeira coisa é pôr a água para ferver, não é? Como vocês viram nesse belíssimo exemplo, é claro que antes da água ferver, ela precisa atingir uma determinada temperatura. O que quer dizer que a mudança de fase, e isso é um ponto importantíssimo, parece uma coisa, uma bobeirinha, uma coisa trivial, né? Mas é um ponto bem importante, que as substâncias realizam a mudança de fase, mudança de estado, transição de fase, em temperaturas bem indefinidas, tá? Em temperaturas específicas, né? Como a água ferve a 100 e congela a 0. Bom, e por que o tema da aula se chama mudança de fase e calor latente? Porque calor latente é o nome que é dado, calor latente, é o nome que é dado ao calor que você troca com um dado corpo para realizar nele uma mudança de fase. Mudança de fase. É o nome dado a esse calor, tá? Calor latente. O calor sensível é o calor que varia a temperatura e o calor latente é esse calor que muda o estado físico do corpo. Agora, é claro, gente, que ele, como eu já havia dito antes, não é que são dois calores diferentes, é o mesmo calor, né? Pensa na água que ferveu, que evaporou. Quem que está fornecendo calor para ela? É o fogo, é a mesma fonte térmica, é a mesma energia térmica que está fluindo do mais quente para o mais frio. Só que enquanto ele está apenas variando a temperatura do corpo, não fui eu, não reclama comigo. Esses físicos chato, né? Deram o nome de calor sensível. Tá? Para a gente diferenciar. Quando ele começa, um calor é cedido por um corpo e está atuando, mudando o estado físico do corpo, daí deu o nome de calor latente. Tudo bem? A gente vai entender, não vamos entrar muito nessa questão, mas a gente vai entender que isso está relacionado a processos microscópicos e o calor sensível, ele é bem diferente do calor peraí que tem gente tentando entrar. É bem diferente do calor latente estruturalmente dentro do corpo, tá? Estruturalmente dentro do corpo. Tudo bem? Então vamos lá. Voltar aqui para minha aulinha. Tá, ainda está apresentando o slide, né? Bom, então a gente vai falar, antes de mais nada, a gente vai falar sobre os estados físicos da matéria. Nós vamos trabalhar com 3 estados físicos da matéria apenas. Embora hoje em dia a gente já conheça um quarto estado físico, né? Na verdade, ele já está bem sedimentado, né? Mas são estados físicos que não são, vamos dizer assim, né? É o plasma, né? Que seria um gás super denso, superaquecido. Mas vamos dizer assim que são estados físicos que eles não estão no nosso cotidiano. Esse estado físico da matéria. Na verdade, tem artigos que já apontam um quinto estado físico da matéria.
Mas, claro, a gente não vai discutir essas coisas aqui, a gente ainda não está. Quer dizer, essas coisas ainda não estão completamente sistematizadas, bonitinho, ainda não vieram para cá, para os livros, né? Agora, uma coisa que é interessante aqui, só não me deixa eu viajar muito, mas olha só para se ter uma ideia, esse texto aqui eu tirei do livro que eu acho que é o livro que eu não sei se vocês pegaram o livro, né? Também na pandemia, tanto tempo. Mas é a coleção que a gente usa lá no Instituto, ou que usa no Instituto, né, que é a coleção Ser Protagonista. Para se ter uma ideia, quase toda a matéria visível do universo, ou mais de 90% dessa matéria, encontra-se no estado de plasma. O que me faz pensar sempre quando eu olho para isso é o quanto a gente ainda não sabe nada, né? Ainda não sabe nada. Então a gente discute, né? Da onde viemos, para onde vamos, como surgimos, né? Cara, o universo é 75% composto de uma coisa chamada energia escura. Tu sabe o que é energia escura? Não? Ótimo, ninguém sabe. Outros 20% é composto de matéria escura. Cara, a gente não, a gente é um grão, né, cara, de areia, não na praia, mas um grão de areia dentro de um continente todo, e o nosso conhecimento ainda é muito limitado. E tem mais uma coisa, né, que a gente está tentando entender uma coisa que a gente está no meio dela, né? O mundo está aí se expandindo, se desenvolvendo, evoluindo, mas a gente está no meio da evolução. Como é que a gente pode entender a evolução por completo se a gente está no meio? Enfim, mas vamos deixar essa discussão para lá, né? Mas sempre vale nessa essa reflexão, como que às vezes a gente se esquece o quanto que a nossa visão, nossa cosmovisão ainda ela é muito limitada. O que a gente vê é uma parte do que é o mundo real, né? O que a gente vê, Professor, pois não. o Max perguntou se exploração espacial completa quando isso. Quando isso o quê? Não, completa quando, Isa? A exploração espacial completa? Isso. Ah, não tenho ideia, não tenho ideia. É assim, Max, olha só, a gente tem uma ideia de que o universo ele tem uma dimensão de 14 anos-luz. Você sabe qual é a distância de um ano-luz? Ano-luz é uma medida de distância, a distância que a luz percorre em um ano. Não sabe, né? Eu também não sei de cabeça, mas assim, em 8 minutos ela chega no Sol, a luz. Vai daqui até o Sol. Qual é a distância que ela percorre em um ano? Agora, pensa em 14 bilhões de anos. Então, esse é o tamanho do universo. E a gente ainda não está nem perto de conseguir viajar na velocidade da luz. Então, imagine que a gente conseguisse viajar na velocidade da luz. A gente ia explorar o universo em 14 bilhões de anos. Aí parece que a gente tem uma limitação, né? Parece que eu digo assim, é um em tom irônico, né? A teoria da relatividade de Einstein limita, né, a matéria a viajar na a velocidade da luz. Mas, enfim, são coisas que a gente não tem resposta ainda, né? Mas como eu disse, gente, por favor, não me deixem viajar tanto nisso aqui, porque não é a nossa aula de hoje, tá? Bom, então voltando para a nossa realidade, a gente então vai trabalhar com três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. E aqui algumas diferenças interessantes para nós entre eles, ó. O sólido, ele tem um volume e uma forma bem definida, né? Um corpo sólido normalmente ele é rígido, né? Tudo bem, o sólido pode ser macio, como uma espuma, ainda é sólido. Mas isso é por quê? Então, comece a entender que isso está relacionado com a estrutura molecular das partículas, dos átomos, né? Então, o que que acontece? Elas estão bem próximas umas das outras, então a força que as une é maior. Tá? Então entenda, né, que a força que une uma partícula a outra ela é inversamente proporcional à distância. Vocês devem ter estudado isso em física, né? É uma inverso com o quadrado, né? A força de atração. Então, quanto mais próximas elas estão, mais mais forte é a força que os une, né?
Tá? Então, as partículas têm uma posição fixa e a estrutura tem uma certa rigidez. Já no corpo líquido, o volume dele é bem definido, né? 1 litro é 1 litro. Agora, a forma não. Se você põe num copo cilíndrico, põe num copo quadrado, um copo sextavado, põe num prato, o mesmo líquido, ele se adequa à forma do recipiente. Então, ele não tem um volume bem definido. Por quê? Porque as partículas estão mais fracamente ligadas. Elas não estão tão fracamente ligadas a ponto de estarem livres ou pseudo-livres, né? Então ainda há uma ligação. Então, se você derrama 1 litro de água no chão, se o chão não for permeável, né? Se essa água não penetrar, você consegue juntar praticamente todo, porque a matéria ali, na forma líquida, ela não é completamente separada. Ainda tem uma força que as liga, né? Por isso que ela tem um volume. Ah, mas elas estão mais afastadas. Então, nesse caso, as partículas deslizam umas sobre as outras, o que possibilita o escoamento do líquido. Tá? E no estado gasoso, meus senhores, minhas senhoras, meus jovens e minhas jovas, o gás não tem volume definido. Ele vai ter o volume do recipiente. Se você tem um gás preso num recipiente de 1 litro, ele vai ocupar o espaço todo, 1 litro. Passa ele para um recipiente de 5, ele vai ocupar 5. Espalha ele na sua casa, ele vai preencher sua casa toda. Simples assim. Tá bom? Então, isso por quê? Não, ele não tem nem volume, muito menos forma definida. Isso por quê? Porque as partículas estão praticamente totalmente livres umas das outras. Né? Elas estão ainda mais fracamente ligadas que o líquido. Então, por isso que é fácil dilatar, lembra da dilatação? Por isso que é mais fácil dilatar o líquido, dilatar o sólido, porque a dilatação é espaçar as partículas, né? Então, as partículas estão mais fracamente ligadas. A força que prende uma outra é menor. Então, é mais fácil você separar uma da outra. Tá certo? Bom, então as fases que nós chamamos, ou os estados, né? Então, é a mesma coisa. Vamos trabalhar com esse nome aí, tá? Bom, o que acontece? Aqui é uma discussão, né, um pouco mais profunda, mas como eu disse também, a gente não vai gastar muito tempo nela. Mas veja que as partículas, os corpos sólidos, eles têm as partículas fortemente ligadas em uma coisa que nós chamamos de rede cristalina. E essa ordenação das partículas estão associada a uma certa energia potencial. Lembra lá da definição de energia térmica, energia interna? Então tinha a energia cinética de vibração das partículas, mas tinha também a energia potencial que essas partículas tinham. E energia interna é a soma das duas, né? Da cinética e da potencial. E aí, para fundir um sólido, você precisa alterar essa configuração, ou seja, você precisa desfazer a rede cristalina, tá? Ou seja, você precisa lidar com essa energia potencial também. Porque energia potencial, vocês estudaram bem o ano passado, com um professor maravilhoso, né? Está relacionado a posicionamento. Então, você precisa fornecer também esse tipo de energia para partículas, tá? Então, por isso, o calor latente ele vai gerar um reordenamento, né, da rigidez, da rede cristalina, tá? E aí o que acontece? Aqui tem uma coisa bem importante que depois eu vou bater muito nessa tecla, tá? Enquanto você está reorganizando essas partículas, a temperatura não aumenta, tá? Por quê? Porque você está fornecendo energia e ela está, na verdade, essa energia está sendo utilizada para reordenar, para alterar aquela energia potencial das partículas, recolocando, reposicionando elas, e não na energia cinética. E só depois de você completar, e energia cinética é a temperatura, né? Vibração das partículas. E só depois, quando todas as partículas podem, então, se mover, é que, então, você consegue voltar a alterar a temperatura do corpo. Tudo bem? Então, desculpe aí essa aula um pouquinho de química para nós, mas é importante a gente ter esse entendimento. Por quê?
porque assim, como eu sempre digo, né, a gente vai ter continhas bem facinhas para fazer, né, brincadeirinha de criança para todos nós, mas a gente precisa ter um entendimento daquilo que você está fazendo, senão você não vai conseguir fazer, tá? Então, a definição do calor latente. Bom, gente, cuidado, a gente vai ter dois calores latentes. O calor latente L, que é uma constante da substância, que é o que está definido aí, essa aqui é a definição de calor latente, é a quantidade de calor que você precisa doar para cada massa para realizar a transição. O calor latente é uma constante que diz quanto de calor você tem que doar para cada grama daquela substância para realizar a transição específica. Como assim transição específica? Vocês lembram lá dos nomes da transição? Eu falei de ferver a água, que se chama vaporização, né? Tem a condensação, sublimação, ressublimação. Lembra disso? Vamos pegar, por exemplo, a fusão. Sabe o que é a fusão? É passar do sólido para o líquido. Então, se eu quero fundir um corpo de água, L difus do H2O. Eu tenho um valor constante. Esse calor latente, ele é primo irmão, ele é meio irmão do calor específico. Ele é a constante que vai dizer quanto de calor você precisa doar por uma grama para realizar uma certa coisa. O calor específico é quanto de calor doa por uma grama para variar 1 grau Celsius. O calor latente é quanto de calor tu doa para cada grama para realizar a transição. Então, tem um calor latente de fusão da água, por exemplo, que é 80 calorias por grama. Então, ele é uma constante. É quanto de calor tu doa para cada grama. Tu quer derreter 1 grama de gelo, tem que doar 80 calorias para ela. 2 gramas, 160 calorias. E assim por diante. Tá? Então, esse carinha L, ele é o calor latente, é uma constante da substância para cada transição. Tem a fusão, a ebulição, a evaporação, a gente já vai esclarecer um pouquinho melhor isso. Bom, e o Qzão? O que é o Qzão? O Qzão é calor latente também. Só que ele é a quantidade de calor latente trocado. Tá? Então, ele é um calor latente também, mas ele é a quantidade de calor latente. Então, claro que eu posso reescrever essa equação muito simplesmente passando o M que está dividindo, multiplicando, e eu vou ter a equação do calor latente, ou da quantidade de calor latente, Q igual a M vezes L. E pensa comigo, o L diz quanto que você doa para cada grama, e o M é a quantidade de gramas. Então, o que você está fazendo aqui? Uma conta besta, você está calculando só o total para a quantidade de grama que você tem. Pensa na fusão da água, para cada grama é 80. Se você tem 100 gramas, bom, multiplica 100 por 80. Pronto. Entende? Então, essa equação, como eu disse, é uma equação bem bobinha do calor latente, que está aí na tela para você. Tá? Então, se lá no calor sensível a gente tinha a equação do Q-macete, essa equação é tão mole, que é uma moleza fazer. Que moleza. Aham, bonito, legal, né? Gostou? Gostou? Não? Que macete é mais legal, né? Que moleza. Bom, vamos falar dos nomes, dos nomes das transições, sólido para líquido, fusão. Eu não vou ficar arriscando, tá tão bonita essa figura. Do líquido para o sólido, solidificação. Do líquido para o gasoso, vaporização, ebulição, tá? Do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação também. E dá para passar do sólido direto para o gasoso? Dá, se chama sublimação. E do gasoso direto para o sólido? Dá? Dá também, se chama ressublimação, ou em alguns casos da literatura, só sublimação também. Eles chamam os dois de sublimação. Tudo bem? Bom, aqui está a tabela com alguns calores latentes. A gente vai usar muito o da água. O calor latente de fusão da água é 80 e o calor latente de vaporização da água é 540 calorias para cada grama. Aí você deve se perguntar assim, professor, mas e o calor latente de solidificação? E o de condensação? Pois é, bebê. Se o calor latente de fusão é 80 calorias para cada grama, quanto que é o calor latente de solidificação? 80 calorias por grama. Só que para eu fundir um corpo, eu preciso doar
80 calorias para cada grama. Para eu solidificar, aqui eu estou falando da água, tá? Um corpo, mas da água. Para eu solidificar a água, eu vou ter que retirar dela 80 calorias para cada grama. Tá? E o mesmo vale da vaporização. Eu falei que eu não ia arriscar isso aqui porque estava bonito, né? Mas enfim. O mesmo vale para a vaporização. O calor latente de vaporização da água é 540 cal por grama. Cadê a cal? Cal não está aí hoje, cal. E a de condensação? Também 540. Só que se você quiser vaporizar uma grama de água, você precisa doar 540 calorias. Se você quer condensar uma grama de água ou liquefazer uma grama de água, você precisa tirar 540 calorias. Tá certo? Roberto. Beleza. Então aqui tem alguns pontos importantes que eu escrevi, bem coloridinho para vocês. Tá? Que é aquilo que eu falei, olha, a gente vai agora... Isso aqui tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Principalmente o primeiro e o terceiro, né? O segundo é consequência do primeiro, né? É uma recíproca do primeiro. E o terceiro e o quarto, eu acho que são coisas mais simples de entender. Bom, número 1. Durante a mudança de fase, a substância pura sob pressão constante não altera a sua temperatura. Lembra que eu expliquei? Processo microscópico, você doa calor, vai rearranjar a rede cristalina, vai reordenar. Enquanto ele está fazendo isso, ele não vai aumentar a vibração, então não varia a temperatura durante o processo de mudança de estado físico. Agora, é claro que na prática não acontece exatamente assim. Por quê? Porque parte da substância que já mudou de estado físico, se ela receber calor, ela vai aquecer, tá? Mas a gente sempre vai supor que aqui vai ser uma lei para nós, um postulado. Durante a mudança de estado físico, a substância não altera a temperatura. Sob pressão constante. Por que fala de pressão constante? Você até vai para próximas aulas, mas a pressão, ela interfere na mudança de estado físico. Eu posso mudar o estado físico do corpo só mudando a pressão. Claro. Por quê? Porque mudar estado físico é só reordenar a rede cristalina. Se você começar a pressionar muito um corpo líquido, as partículas vão ficar mais aglutinadas, vão aglomerar e vão se solidificar. Loucura, né? Loucura, né? Pois é. Mas, enfim, aqui nós vamos imaginar sempre que está todo mundo ao nível do mar. A água ferve a 100, congela a 0 e ponto final. Ótimo. Aí o 2 é a consequência do primeiro. Quando estão variando a temperatura, não pode estar realizando transição de fase. Tá? É o vice-versa. Se quando está mudando a fase não varia a temperatura, então se ele está variando a temperatura, você sabe que ele não está mudando de fase. 3. Esse 3 é doidão, hein? Cada substância realiza a transição de fase em uma temperatura definida, sob pressão constante, claro. O que eu quero dizer com isso, bebês? É o seguinte, a água ferve a 100 graus, todo mundo concorda? Sim. Ao nível do mar. Se vocês em Londrina já não ferve a 100. Mas isso é um tema para a próxima aula. Vamos imaginar sempre ao nível do mar. Beleza. Tá? Então imagine que tenha lá uma situação do exercício falando assim para você. Eu tenho uma massa de água que está a 80 graus e eu vou doar qual a quantidade de calor que eu preciso doar para ela vaporizar. Mas peraí. O item 3 disse para mim que a transição acontece quando? Em temperaturas bem definidas. E eu já aprendi, ou já sabia disso, que a água vaporiza ou ferve, pode chamar do jeito que quiser, em 100. Então, sabe o que vai acontecer quando você doar calor para uma água que esteja a 80 graus, tentando vaporizá-la? O que vai acontecer? Alguém sabe?
Vai dilatar. Claro. E vai o quê? E ela vai aquecer, tá ok? Vai aquecer, cara. Mas e se eu doar calor latente? Amor, não existe calor latente, existe calor. Você doa calor pro corpo. O nome vem da consequência do que ele faz com o corpo. Ó, que bonito isso, hein? Pensei isso agora. O nome calor latente ou sensível vem da consequência que ele gera, do que ele faz lá no corpo. Tudo é calor. Entendeu? Ou não entendeu? Eu vou ter que chamar o Paulo Guedes. Cara, se tu doa calor para um corpo que está a 80, água a 80 graus, ela não vai vaporizar, ela vai aquecer. Simples. Por quê? Porque as substâncias realizam transição em temperaturas bem definidas. Qual é a temperatura de vaporização da água? 100. Então sabe o que vai acontecer, meu pequeno jovem brasileiro, meu pequeno amigo gafanhoto, meu pequeno mamífero? Ela vai aquecer. Até quando ela vai aquecer? Até quando, meu Deus? Até 100. Então, sabe de uma coisa? Se tu doa calor para uma água que está 80, ela vai o quê? Ela vai aquecer, vai para 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99,5, 99,8, 99,9. E se tu doa calor para ela, ela vai aquecer e vai chegar a 100. E só a partir daí, se tu continuares, olha que flexão bonita do verbo, se tu continuares a fornecer calor para ela, ela vai iniciar a transição do líquido para o gasoso. Vocês me entenderam? Espero que sim. Sabe o que isso quer dizer? Obrigado. Sabe o que isso quer dizer também? Quando eu pergunto para vocês assim, uma água a 100 graus é líquida ou é sólida? Perdão, líquido ou sólido não. É líquido ou é vapor? O que você me responderia, hein? Ou uma água a 0 graus é sólido ou é líquido? O que você me responderia? Eu sempre pensei assim: água a 0 é gelo. Chegou a 0, congela. Plift, instantaneamente, né? Uma variante condão. Chegou a 100, vira vapor instantaneamente, né? É, né? É assim? Não. Pensa nesse exemplo que eu dei agora da água 80. E pensa, eu não vou fazer todo o meu teatro de novo, que eu já falei que eu tô exausto. Eu me dou para as aulas, né? Enfim, olha, eu comecei a aquecer nela 80, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 98, 99, 99,5, 99,9. E agora imagina que quando você doou exatamente o calor necessário para que ela chegue a 100 graus, nesse exato momento você, pum, pá, para de dar calor. Para, como diria o João Kleber. Vocês nem sabem o que é João Kleber, né? Para, isola ela termicamente. O que você vai ter? Água líquida, a que temperatura? 100 graus. Se você não continuar a doar calor para ela, ela não vai iniciar a transição. Imagine que fosse 1 grama só de água, é só 1 grama, tá? Se você não doar 540 calorias para ela, ela não vai virar vapor. Se você doar metade dessa massa vai virar vapor, né? Mas aí é uma discussão um pouquinho mais complicada. Mas entenda que se eu parar exatamente quando ela chega a 100, ela fica água líquida. Não é uma mágica. Não é um processo espontâneo da natureza. Eu preciso doar calor. Entenderam? E o contrário também é verdade. Pensa numa massa gasosa que esteja inicialmente de massa de água, né? Gasosa, né? Obviamente, né, cara? Né, bicho, né, bro? Jovens, são jovens. Uma massa que esteja aí a 120 graus Celsius de vapor d'água.
Tu vai fazer o contrário agora. Tu vai tirar calor dela e tu vai tirando, e ela vai 110. Vai vapor. 105. Tira mais calor. Tira mais. 104. Tira. 103. Tira. 102. 101. 100,5. 100,2. 100,1. 100,0. Pá! Parou! E você para nesse exato momento, isola ele termicamente, o que você vai ter? Vapor de água a 100 graus. Então, a 100 graus, a água pode ser líquida ou pode ser gasosa. Ou mais, se você tirar calor ou doar calor, se você continuar ali no processo, ele pode iniciar a transição. Então, a temperatura de 100 graus para a água, considerando a temperatura ambiente, aliás, considerando a pressão normal, a temperatura de 100 graus da água é uma temperatura de transição, onde o seu estado físico é indefinido. Pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso. Não, sólido não, perdão. Viajei. Pode ser líquido, pode ser gasoso, ou pode estar em transição. Sacou? E eu não vou falar tudo que eu falei de novo, até porque eu falo muito, né? O sonho de vocês era ter um professor mudo, né? Vocês aulam com quem de física? Com o mudinho. Ah, é legal pra caramba a aula, né? Vocês iam gostar, né? Tá bom. Na formatura vocês vão chorar de saudade, tenho certeza. Ó, pensa no 0 graus. 0 graus é gelo ou é água líquida? É sólido ou é líquido? Vocês já entenderam, né? Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não adianta eu fazer meu teatro de novo, vocês não vão entender. Você pega o gelo a menos 10, vai aquecendo, para exatamente no instante que ele chegar a zero, isola termicamente, né, para ele não perder calor, nem ganhar calor mais de ninguém, ele vai ser gelo a zero. Pega a água que está a 5, tira calor, e para de tirar exatamente quando ela chegar em 0 graus. O que ela vai ser? Água líquida zero. É isso que a gente está estudando hoje. Para realizar a transição de fase, eu preciso doar uma quantidade de calor, chamado de calor latente. Tudo bem? Então tá bom. Vocês estão gostando, né? As temperaturas de fusão e solidificação de substâncias são sempre as mesmas, assim como as temperaturas de ebulição e condensação. Precisava dizer? Não, né? Fusão da água, pressão normal, 0. Solidificação da água, pressão normal, 0. Ebulição, vaporização da água, 100. Condensação, a 100 também. Tá? E outra coisa sobre os calores latentes, já falei sobre isso, né? O calor latente de fusão é igual ao de solidificação, só que para fundir você doa e para solidificar você tira. E de vaporização é igual ao de condensação. Para condensar você doa, aliás, para vaporizar você doa, para condensar você tira. É isso aí. Tá bom? Beleza? Fusão, já ouviu falar de fusão? Fundiu o motor do carro? Fundiu o motor porque ele esquentou tanto que derreteu, né? Passou do sólido para o líquido. Isso mesmo. Fundiu. Claro que você não vai abrir o capô, o motor vai estar líquido lá dentro, né? Mas ele esquentou tanto em determinadas partes, normalmente na câmara do pistão, e faz um furo, daí ele para, daí perde calor, daí já não derrete tudo, né? Não... Se chegar em casa, né, deixou, cadê o motor? Escorreu pelo caminho, porque fundiu, meu professor me explicou. Certo? Gente, vamos fazer exercício! Por quê? Porque senão vocês choram se eu não faço, né? Exercício que é legal, né, Mel? Adoro. Oi, meninas, tudo bom? Hoje nós vamos aprender como fazer café. Não, nós vamos aprender como... Olha só, vamos fazer exercício aqui, porque é de boa aplicar o que moleza. O que não vai ser de boa? O que não vai ser de boa é que às vezes você vai ter um exercício muito grande, que você vai ter que misturar o que moleza com o que macete, mas é só grande. E você vai ter que prestar atenção, bebê. Mas se não é de boa. Eu vou provar para você que é fácil aqui, ó. Exercício 1. Eu vou falar um pouco mais baixo agora, tá? Cansado aqui. Considerando que o calor latente de fusão da água, se tiver ruim para ouvir, vocês me falem, por favor, né? Considerando que o calor latente de fusão da água é 80 e que o calor latente de vaporização da água é 540 calorias por grama, calcula, letra A, a quantidade de calor latente que precisa ser doada
para 250 gramas de água na fase sólida, que esteja a 0 graus, ó, que esteja a 0 graus, para que ela derreta completamente, ou seja, para fundir ela completamente. Por que tem que estar em 0 graus? Porque se não tiver 0 graus, você vai doar calor, não vai fundir, meu irmão. Se ela tiver a menos de 0 graus, você doa calor, ela vai aquecer. Até chegar em 0. A partir dali, aí sim. Fechou? Moleza fazer isso aí? É, claro que é. Olha só. Nós temos, vamos fazer a letra A aqui. Ah, de amor. Beijo baixinho, cheio de coração. 250 gramas de water. Para quem não fala francês, 250 gramas de água. Elas estão a temperatura de 0 e eu quero fundir elas sabendo que o calor latente de fusão do H2O é 80 calorias por grama graus Celsius. Palavra do Senhor. Que moleza fazer isso, gente. O que eu quero? Eu quero a quantidade de calor para fundir 250 gramas de água que esteja a 0 graus. E simples. Olha só isso aqui, ó. 250 gramas. O calor latente está em grama, calorias por grama, então vou usar em gramas, claro. Isso aqui dá 25 vezes 8, que dá 200. Mais um zero, outro zero. 20 mil calorias. Ou, se você preferir, só para fazer mais uma linha, porque estava muito curto o exercício, 20 quilocalorias, porque é 20 mil calorias. Professor, e a temperatura zero? Ô, boi. E a temperatura zero não usa para nada? Não usa, claro que não. E por que o senhor colocou? Para lembrar você, meu pequeno jovem, minha pequena jova, para lembrar você que eles fazem a temperatura fazem as transições em temperaturas definidas. Eu só posso aplicar o quimolesa quando ele já está na temperatura certa. Tudo bem? Então tá bom. Letra B. Quantidade de calor latente que precisa ser doada para 250 gramas de água na fase líquida, que esteja a 100 graus, ó. Tem que estar a 100 para vaporizar completamente. Se não tiver 100, não vai vaporizar. Ela vai aquecer até chegar a 100 primeiro. Tudo bem? Então, é basicamente a mesma coisa, the same thing. Ó, a mass é 250 grams of water, 250 gramas de água. O calor latente agora é o de VAP, do H2O, que é 540. Cal por grama, ó, grama com grama, fechou. Ela já está a temperatura de 100. Certo? E o que eu quero? A quantidade de calor que eu vou doar para vaporizar tudo isso. Que moleza fazer isso. A quantidade de calor é 250 vezes 540. 25 vezes 540, 1.350, mais 2 zeros, calorias. Ou, se você preferir, 135 quilocalorias. Fechou? É isso aí, cara. É mole, mole, mole. Não usou a temperatura? Não usei a temperatura. E por que essa temperatura está aí? Essa temperatura está aí, meu irmão, minha irmã. Essa temperatura está aí para te lembrar que as substâncias fazem a transição em temperaturas definidas. Agora, como diria o senhor meu pai, que é pai da minha irmã e do meu irmão também, imagine então que você pegou essas 250 gramas de água, que estava 100, e forneceu para ela 135 quilocalorias. Exatamente 135, nenhuma a mais, nenhuma a menos. Depois que ela absorver todo esse calor, o que aconteceu com ela? O que eu tenho? Se ligou na pergunta? Não? Ó, você tem lá no recipiente, então, 250 gramas de água a 100 graus, recipiente todo isolado termicamente, esquece isso aí. Pressão normal, beleza? Tranquilo. Tá a 100 graus.
E depois que ela absorver todo esses 135 mil calorias, o que vai ter ali no recipiente? Vapor de água, certo? Aqui temperatura? Não sei, 101, professor? Não, 100 graus, tá? Presta atenção nisso. Assim como aqui, se você pegar 250 gramas de gelo a 0 graus e doar para ele 20 mil calorias, ele vai virar 250 gramas de água líquida a 0. Ele não altera a temperatura. Só depois de absorver 20 mil, aí ele teria completado toda a mudança de fase. E aí sim, se você desse mais calor ou doasse mais calor para ele, aí ele variaria a temperature. Ok, ok. Ok, menina. Ah! Gráfico não! Calma, crianças. Vamos lá. Papai ajuda vocês. Vem cá, não precisa ter medo de gráfico. É uma coisa que vai ser bem comum. Esse gráfico, inclusive, tem um nome específico chamado de curva de aquecimento. A gente vai discutir ele um pouquinho mais para frente, tá? Pessoal, antes vamos falar uma questão aqui da Unesp. Unesp, meu Deus. Não pega a gente não. Ó, para a gente responder essa questão, a gente tem que se lembrar de duas coisas. Ou para a gente entender a curva de aquecimento, a gente tem que se lembrar de duas coisas. Ó, mudança de fase acontece sem variar a temperatura. 2, quando está variando a temperatura, não está fazendo transição de fase. Então, o que é essa tal curva de aquecimento, que é esse gráfico aqui? É um gráfico que mostra como que a temperatura varia conforme ele vai absorvendo calor, tá bom? Então, olha só, o que eu tenho aqui, ó, de A para B? Eu tinha um calor aqui, ele vai absorvendo calor, ó, tá vendo? A quantidade de calor vai aumentando, porque eu estou caminhando para a direita aqui, sentido positivo do eixo. Então, esse é um Q2, esse é, sei lá, um Q3, Q4, Q5, um Q6. Opa. Certo? E o que aconteceu com a temperatura? Diz para mim. Diz para mim de onde vem. O que aconteceu com a temperatura? Ó, inicialmente era uma T1. O que aconteceu com ela? Me fala. Aumentou. Certo? Então eu posso afirmar com certeza que aqui eu estou tendo um aquecimento. E se eu estou tendo aquecimento, se está variando a temperatura, não muda sem mudança de fase. Vamos escrever assim, sem, se a minha caneta deixar, né? Sem mudança de fase. Certo? Sacou? Por quê? Porque a temperatura está aumentando. Simples assim. Vamos olhar a segunda parte do gráfico, de B para C, ó. Senhor, mas o senhor não vai ler o enunciado? Não, amor, não estou preocupado aqui com o enunciado, não. Vamos entender isso aqui. Ó, ele continua absorvendo calor, porque, ó, posso continuar andando aqui, ó, na horizontal. E o que aconteceu com a temperatura? Se moveu. Esse gráfico deslocou-se na vertical entre B e C? Não. Sabe o que isso quer dizer? Que ele absorveu o calor sem variar a temperatura. Como pode? Como pode um corpo absorver calor sem mudar, sem alterar sua temperatura? Simples. Ele está realizando mudança de fase. É a única explicação. Certo? Então, quando você tiver uma parte horizontal no gráfico, quer dizer que não variou temperatura, porque a temperatura é o eixo vertical, então não houve variação na vertical. Então não tem variação de temperatura, mas ele está absorvendo calor, só tem uma explicação, mudança de fase. Tá? E claro, aqui em cima de novo, ele continua absorvendo calor, mas agora tem um aumento na temperatura. Ó. Ela vai crescendo aqui também, tá?
Tanto que o ponto D é mais alto que o C, né? Então aqui de novo eu tenho um aquecimento. Sem mudar a fase. Beleza? Beleza, esse é o segredo da curva de aquecimento. Então, Unesp, você não pega nós. Me respeita, Unesp. Eu sou do Instituto Federal, irmão. Considere o diagrama para uma determinada substância. Tá aí. Sabendo que a transformação ocorre de A para D, então ele está absorvendo calor, né? Daqui para lá. Pode afirmar que, letra A, a substância no AB, a substância está na fase líquida? Bom, pode ser, mas eu não posso garantir que ela está na líquida. Pode ser que aqui seja líquida, aqui seja só de B para C seja sólida e de C para D, não. Falei errado, perdão. Pode ser que de A para B seja líquida, de B para C seja a vaporização e de C para D seja o vapor. Pode ser. Tá? Mas eu não posso afirmar. Então não marca a alternativa que você não pode ter certeza. Por quê? Porque aqui também pode ser sólido e de C para D líquido. Também tem essa possibilidade. Então não marca essa não. Tá? B. BC está correndo fusão ou vaporização? Com certeza. É uma das duas. Está acontecendo mudança de fase. E é uma das duas. Ou é fusão ou é vaporização. Então percebe por que essa está certa? Porque ele engloba as duas possibilidades. Porque aqui pode ser fusão? Pode. Então daqui é sólido e aqui é líquido. Mas tem outra possibilidade também. O exercício não me fala. Aqui pode ser vaporização. Aqui seria líquido e aqui seria vapor. Eu não sei. Tá? Então, a B está certa. Por que a C está errada? Se D A apenas vapor, não posso afirmar. Pode até ser que seja, mas não posso afirmar. BC é uma mistura líquido e vapor? Pode ser verdade, mas eu não posso afirmar, então não vou marcar. Só tem uma correta, é a B. E, CD está correndo transição de fase. Não, a CD está muito errada. Se é que errado está sujeito à gradação, né? Está muito errada. Por quê? Porque eu posso ter certeza que não está acontecendo transição de fase. Por quê? Porque a temperatura está aumentando. Beleza, Tereza? Vamos para o 3, que esse foi muito fácil também. Ó, eu vou fazer o 3 e depois eu vou passar para os exercícios da curva. Talvez então não vai dar tempo de fazer o 4. Se der, eu volto, mas não vai dar não. Eu faço semana que vem, tá? A gente continua. Exercício 3, veja só. Determine a quantidade de calor em quilocalorias necessária para que um bloco de gelo de 2 kg de massa, inicialmente a menos 5, seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Sim, vocês entenderam? Bloco de gelo, menos 5, de 2 quilos, eu quero levar ele, fazer ele virar água líquida a 5 graus. Beleza. Talvez o que você possa ter pensado é, legal, eu faço aqui moleza e vejo quanto que eu preciso para derreter ele. Não, mas espera aí. Você tem que variar a temperatura também. Ah, tá bom, professor. Então eu faço aqui moleza, vejo quanto que eu preciso para derreter e faço um quimacete para levar esse gelo com a temperatura final de 5 e a inicial de menos 5. Beleza? É uma boa ideia? É uma boa ideia. Mas eu não posso fazer isso. Ah, professor, por que não? Por causa de uma coisa aqui, ó. Calor específico do gelo. Quanto é? 0,5. O calor específico da água líquida é o mesmo? Não, né? Qual é o calor específico da água líquida? 1. Então, sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um quimacete para a parte do gelo e um quimacete para a parte da água líquida. Por quê? Porque eles têm a substância em cada estado físico, ela tem um calor específico diferente. Tá, por quê? Porque é uma mudança na rede cristalina, estrutura, né, microscópico, não vou explicar tudo isso de novo. Tá? Então você vai ter que fazer um quimacete para a parte sólida, um quimolesa e um quimacete para a parte líquida. Tá certo?
Então, primeira coisa, ó, eu vou fazer como se fosse a ordem. Imagina que você está doando calor constantemente para o corpo. Primeira coisa que você vai fazer, eu vou chamar de Q1. Você vai pegar o gelo, então vou escrever aqui, ó, Czinho do gelo, e vai levar ele e vai gerar e vai aquecer ele. Aquecer ele como? De -5 para 0. Por que 0? Porque é em 0 que ele vai poder fazer a transição para água. Entendeu? Bom, aí depois eu vou chamar de Q2 isso. Vou chamar de Q2. Bom, depois imagina que você está fornecendo calor, né? Imagina o que está acontecendo lá com essa massa aí. Agora ele chegou a 0 graus e você continua doando calor para ele. Então ele vai fundir. Então eu vou calcular agora o calor latente para fundir esse gelo, esses 2 gramas de gelo aí, ó. Então o calor latente de fusão, porque eu quero derreter. Tá? E depois de derreter, lembra que eu perguntei? É uma pergunta importante, ó. Letra A aqui, ó. Eu derreti as 250 gramas de gelo. Eu obtenho o quê? Água líquida, a que temperatura? 0. Então presta atenção. Você vai ter que agora aquecer essa água para ela chegar a 5 graus. Então você vai fazer um quimacete com a água. Certo? Que eu vou chamar de Q3. Quimacete e o Czinho da água. Quando eu chamar água, vocês entendam que é água líquida, né? E eu vou aquecer ela. Só que presta atenção, é isso que eu queria dizer, presta atenção. Eu vou aquecer ela de onde? Não é do -5. -5 é gelo. Tá? Eu vou aquecer ela de onde? Do 0, gente. De 0 até onde? Até 5 graus. Tá? Então, essa temperatura, a temperatura final do gelo e a inicial da água líquida é a mesma. Porque, meu Deus, né? Já falei isso hoje já. Você leva o gelo a 0, aí você derrete ele, você obtém água líquida a 0. Tem muito aluno que erra esse exercício por causa disso. Primeiro porque ele faz um quimacete por gelo de -5 a 5. Não, o gelo acaba em 0. Ou faz um quimacete para água de -5 a 5. Não, a água começa em 0. Poxa. Ou faz, eu vi muita gente que o pessoal faz assim, ó. Ele faz o gelo de -5 a 0 e a água líquida de 1 a 5. Claro, né? Ele já fez até 0, então agora ele vai começar do 1. Não! Tem que começar do 0. Porque depois que você fez gelo a 0. Agora você vai começar da água a 0. Vocês me entenderam? Eu espero que sim. Então, bebês, eu vou fazer isso aí, tá legal? Então vamos fazer separadinho, um por um. Não é nada muito difícil, tá? Mas a gente tem que ter essa organização, professor. Obrigado, gente. Então, ó, a massa tá aqui, 2 quilogramas, tá? Então vamos começar com o calor específico do gelo tá aqui, a temperatura inicial é -5 e eu vou aquecer esse gelo só até 0. Então vou até escrever aqui, ó, aquecer o gelo de 0 para, aliás, perdão, de -5 para 0 graus Celsius. Então vou usar, claro, o meu quimacete, eu vou chamar isso de Q1. Quais são os dados que eu tenho? A massa é 2 kg, o calor específico do gelo é 0,5 cal por grama grau Celsius. Tá? A temperatura inicial do gelo era -5 e a temperatura final não é 5, tudo bem? É 0. Bom, ó, percebe que essa massa está em quilograma e que o calor específico é meia caloria por grama. Então, você vai ter que converter esse quilograma para grama. Multiplica por 1.000, claro, vai dar 2.000. Tudo bem? Aí você pode agora, então, aplicar no
que macete e achar quem é Q1. Ó, 2.000 vezes 0,5. A conta é a parte mais fácil, então eu vou fazer mais rápido aqui, mas se tiver algum problema, dá um grito aí. A temperatura final, 0, menos temperatura inicial, menos 5. Então, faz o jogo de sinal. Respeita o sinal de menos. 2.000 vezes 0,5 dá 1.000. Aqui vai ficar 0, menos com menos dá mais. Sinais iguais, dá mais. Então, 0 mais 5, claro que dá 5. 1.000 vezes 5, claro que dá 5.000 calorias. Fechou? Então, esse é o Q1. Então, agora o que a gente vai fazer? O Q2. Q2. Ó, o que é o Q2? É o calor para fundir o gelo. Oi, filha. Fala para ele que você não quer e que não pode. Pera aí, gente. Pedro, respeita a irmã. Se ela falou não, é não. Pode. Que horas que tem? Eu quero voltar no futebol. Não é não, né? Falou não é não. Tá certo? Pessoas, aprendam isso aí. Então, o Q2 é o calor para vaporizar a água. Perdão, desconcentrei aqui, né, gente? Mas, ó, os 2 quilos de gelo, que agora foram levados a 0 graus, eu vou fundi-los. Lembrando que o calor latente de fusão da água é 80. Então, derreter o gelo. Então, para derreter o gelo, eu vou usar o que moleza. Eu vou chamar esse Q de 2. Tá? A massa, a gente vai usar em gramas, tá? 2.000 gramas, é os 2 quilos, a gente já converteu no primeiro. E o L de fusão, L fus, 80 cal por grama. Agora, onde é que eu vi muita gente errar esse exercício também? Ele vai lá, ele achou um Q1 aqui na primeira parte, ó, 5.000. Então ele vem aqui e põe 5.000 no lugar desse Q. Não, meu bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse aqui é um calor sensível que eu usei para aquecer o gelo, levar até 0. Agora eu estou calculando outro Q. Ele não sabe que ele está calculando, né? Você está calculando outro Q, mas eu já calculei o Q sim. Você calculou um Q. O Q para ir até 0. Agora você está calculando o Q para derreter o gelo. Tudo bem? Então vai ficar assim. Q2 é 2.000. Opa, faltou um 0. 2.000 vezes 80. Claro, moleza isso aí, né? 12 vezes 6, 16, 160.000 calorias. Então, esse foi o Q2 que eu usei para derreter o gelo. Agora eu tenho água líquida a 0 graus. E agora eu vou fazer o que macete, tá? Para essa água aí de 0 até 5. Por que 5? Porque o exercício pediu. Tudo bem? Vamos lá. Então, deixa eu mudar minha cor. É um azul, né? Então, a massa é a mesma. O calor específico da água a gente já sabe, né? Então, agora eu vou aquecer a água. Quando eu falo água, entenda-se água líquida, né? Não que o gelo não seja água. De 0 para 5 graus Celsius. Então, claro que eu vou usar o que macete. A massa é a mesma, 2.000. Não perdeu nem ganhou massa, né? Só porque você deu calor para ele. Calor específico da água líquida é 1. Temperatura inicial é 0. E a final é 5, tá? Lembra disso, temperatura inicial é 0. Pode fazer o que macete separado ou pode fazer tudo junto. Eu estou fazendo tudo junto aqui. Essa continha é a parte mais fácil do exercício, ó. 2.000 vezes 1, temperatura final 5, menos temperatura inicial 0. Então, Q3 vai ficar 2.000 vezes 1, que dá 2.000. 0, 5 menos 0, que dá 5. Esse Q3 dá 10.000 calorias. Pronto, pronto. Levou água para 0? Para 5? Levou. Água líquida 5? Pronto, fechou, terminou, acabou. Parabéns para nós. Certo? Certo, Roberto.
Tá. Então, qual é a resposta, professor? A, B, C ou D? Nenhuma delas dá isso, né? Calma. Primeiro que o exercício pergunta é a quantidade de calor para ir do menos 5 e chegar no água líquida 5. Então, qual é a quantidade total de calor? É isso que ele está perguntando. Então, eu vou ter que somar, claro, esses 3 calores, né? Então, o Q total é a quantidade, é o Qzão para ir de gelo a menos 5 graus para água a 5 graus. Então, eu tenho que somar o calor Q1, que eu usei para levar o gelo para zero, o calor Q2, que eu usei para derreter o gelo, e o calor Q3, que eu usei para finalmente levar a água líquida de 0 a 5. Então, esse é o calor total. Tá? Claro, você poderia fazer o exercício em outra ordem, aí não faz muita diferença. Eu prefiro, para explicar para vocês, sugerir para vocês, fazer na ordem do como se fosse a ordem dos acontecimentos, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, primeiro leva o gelo para 0, gastou 5.000. Mais, depois fundiu o gelo, gastou 160.000. Mais, depois aqueceu a água até 5, gastou 10.000. Ele gastou ou doou para essa massa de água 175.000 calorias. Que ainda você não vai achar nada disso na resposta, né? Por que não? Porque o exercício pede a quantidade de calor em quilocalorias. Tá? Então, 100 quilocaloria, corta 3 zeros, ou divide por 1.000, né? Ou corta 3 zeros, ou move a vírgula 3 casas, né? Seria mais certo de falar. 175 quilocal. Beleza, Tereza? Resposta certa, D de Deus, claro. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa aula, gente, por favor, me ajudem. É até as 4h30, né? Isso. Certo? Ixi, eu achei que era até 4h15. Peraí, deixa eu conferir. Não, é 4h30, né? É, 4h30. É 4h30 ou 4h15? Não, é 4h15, não é? É 1h30 de aula, gente. Perdão. Eu viajei. Tô achando que era 4h30. Não, é isso mesmo. Ah, eu tô tão acabado que tô confuso. Bom, gente, eu não vou poder terminar. Aliás, não vou poder entrar na curva de aquecimento, não vai dar tempo de fazer nenhum exercício aqui. Então eu não vou nem começar o exercício para não terminar, tá? Mas eu quero já deixar aqui para vocês aproveitar esses 2 minutinhos. Ó, diferente, aqui é a curva de aquecimento, aqui é uma imagem, uma ilustração de uma curva de aquecimento que aqui está completa. Por que completa? Porque ela tem os 3 estados, ó, e as 2 transições, diferente lá do exercício 2, que a gente não sabia se aqui é líquido, se aqui é sólido, e se aqui é líquido ou gasoso, né? Que transição é essa? Pode ser fusão, pode ser vaporização. Não tinha as 3, né? Só tinha 2. Então perceba que aqui, ó, eu tenho o sólido, ó, ele está absorvendo calor e variando a temperatura. Aqui a temperatura é Tsão para nós. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Tá? Aí, a partir do momento que ele alcança a temperatura de fusão, ele vai começar a fazer a fusão. Então, ele continua absorvendo calor, ó, sem alterar o seu estado físico. Perdão, sem alterar a sua temperatura. Quando ele termina, aí ele começa de novo a alterar a sua temperatura. Então, aí pensa comigo uma coisa aqui, ó. Imagine que para sair da temperatura inicial, né? A temperatura inicial é essa aqui, ó.
onde o gráfico toca o eixo da temperatura. Tá? A temperatura T0. E chegar na temperatura de fusão, ele absorveu 500 calorias. Certo? Então, esse é o calor sensível da parte sólida. Né? Referente a esta variação de temperatura aqui. 500. Agora, imagine que tem essa informação no gráfico lá, ó. No final da fusão, tem aqui, 3.000. Certo? Então, quer dizer, quando ele terminou de fundir, ele já tinha absorvido 3.000. Aí eu te pergunto para vocês, durante a fusão, ele absorveu 3.000 calorias? Não. Não. Durante a fusão, ele absorveu a diferença. O calor latente da fusão vai ser o 3.000 menos 500. Porque esses 500 ele absorveu para elevar a temperatura, é calor sensível. Entenderam? Então, você lembra que eu fiz aqui os três? Eu fiz um que macete, fiz um que moleza, fiz outro que macete. É isso, gente. Cada partezinha eu vou ter que estudar separado. Vocês vão ver pelo exercício 4, na aula da semana que vem, que eu vou ter que fazer 3 quimacetes e 2 quimoleza, porque eu vou pegar um gelo a menos 5 e vou fazer virar vapor a 120. Cada partezinha eu tenho que estudar separadamente. Então, quando você se deparar com a curva de aquecimento, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Quanto de calor ele ganhou nesta fase, no líquido, ó. Suponha que aqui tem lá no gráfico 4.000. Bom, então durante a fase líquida, ele só absorveu 1.000. Beleza? Eu vou parar aqui, porque já deu 4h15, eu preciso fazer a chamada. Fiquem aí que eu preciso ler o nome de quem está aí comigo. Ou estava aí comigo. Só meu teclado me ajudar aqui, que eu saio da apresentação, não ajudou. Oi, senhor, peraí. Deixa eu fechar. Manter. Isso. Vem para a tela. Parar de apresentar a tela. Olha só, então estão conectados comigo. Gente, se alguém tiver... Giovanni, lindo... Ah, tá, pensei que você escreveu lindo, né? Estão conectados comigo nessa aula de hoje o André, o Diego. O Ryan tá entrando agora, Ryan? O Diego, o Felipe, o Gabriel Max, a Gabriela, o Giovanni, o Gustavo, o Jonatas, o Caio Felipe, a Karen, o Leonardo, a Luana, o Luca, os dois Lucas Ribeiro e Lucas Arruda, a Mariana, o Maurício, a Mel, o Murilo, o Pedro, o Ryan. O Ryan, você entrou agora, você já estava aí, caiu. A Sabrina e o Vinícius. Mais alguém que estava aí? Saiu, caiu? Não? Então é isso, gente. Vou parar a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Mas a gravação eu estou encerrando a partir de agora.